Comunicação não violenta ou comunicação compassiva. Pois é, eu venho há algum tempo fazendo alguns estudos, aprofundando o estudo, né, proposto pelo Marshall Rosenberg, a partir do livro do Comunicação Não Violenta, uma metodologia desenvolvida pelo mesmo. E é interessante, e é por isso que eu estou fazendo essa fala, o que tem de bem interessante é o fato de que, à medida que a gente vai se aprofundando na comunicação não violenta, né, a gente começa a entender que não só quando a gente fala em comunicação não violenta, a gente não está falando só daquela violência, né, da pessoa que xinga, da pessoa que fala alto, com xingamentos, atos violentos, mas também da nossa forma de expressão, que muitas vezes nós pensamos que estamos falando de forma empática, mas na verdade a gente, sem perceber, pode estar se expressando de forma violenta, mesmo que em tons mais brandos, mesmo que a gente, imperceptível mesmo, né? E aí eu queria trazer um exemplo, tem vários exemplos, e é isso que eu tenho feito muito, é me ater a essa observação. Por exemplo, eu estava vendo um determinado autor, onde ele traz uma temática muito interessante, falando sobre a questão da dominação, né, desse processo de dominação. E aí ele fala sobre o pensamento, quando você pode pensar por você mesmo e de forma crítica e poder analisar algum aspecto criticamente, né, ter consciência daquilo que você está analisando. E aí na fala ele coloca assim, e já outras pessoas, elas não pensam e praticamente elas recebem alguma informação e elas são dominadas porque elas replicam algo que elas viram sem ao menos pensar sobre. Só que quando ele fala isso, né, na fala dele, ele expressa um sentimento que é um sentimento que está dentro dele, que é de uma certa raiva ou revolta, né? E aí ele usa na fala, mesmo na fala branda, as expressões que a gente coloca como sendo são expressões onde a gente vai estar criticando, trazendo crítica, aprofundando a crítica, como também criando rótulos. Então, o que são os rótulos? É quando, de repente, ele está falando, não, as pessoas vivem dominadas, parecem pessoas, vou usar a expressão mais simples, abobalhadas. Então, aí eu crio um rótulo. Parecem pessoas que vivem, e outras expressões, né? Que designando nomes como idiota ou N outras coisas nesse sentido. E aí é uma fala interessante, é uma fala que tem um contexto, mas ela traz na fala, né, esse sentimento que pode ser observado, que é um sentimento de alguma forma traduzindo algo que está dentro dessa pessoa e ela quer expressar e termina expressando, criando rótulos. E quando a gente cria rótulos, a gente está de alguma forma sendo violento, né? Não naquela violência grande, estrondosa, mas um pouco violento. Isso não sendo tão empático, porque quando a gente fala que, vamos dar nesse exemplo, né? Se eu estou falando de pessoas que são dominadas, elas não pensam por si, né? Eu estaria também tendo que ter empatia por elas, porque se elas não estão tendo esse processo de perceber, de se perceber nesse processo, eu preciso ter empatia também por ela, né? E não criar rótulos em cima dela. Então, veja como é sutil, né? Isso são algumas observações que eu venho fazendo, é muito sutil. E não só a observação a partir do outro, mas a observação a partir de mim mesma. Semana também eu tinha feito um vídeo e depois que eu fui assistir o vídeo, né, uma fala minha durante um vídeo, e há um momento onde eu também faço uma expressão tranquila, com essa minha voz branda, sobre o papel de algumas instituições, de como elas atuam, e eu terminei criticando também. E aí quando eu assisti, eu digo, nossa, esse ponto eu fiz uma crítica. E aí também me pego nisso, né, de
Eu estou sendo um pouco violenta na hora que eu falo dessa forma, porque, vamos lá, quando eu falo de uma instituição X, ela é assim assado, tem pessoas que fazem parte da instituição X e não vão gostar de saber que eu falei daquela forma, né? Então, olha os pontos como são sutis, imperceptíveis e a gente só vai sentir isso quando a gente começa a fazer a prática da comunicação não violenta, a gente começa a perceber, nossa, é interessante esse aprendizado porque a gente se pega também falando coisas que poderiam ser evitadas, porque na hora que eu faço uma crítica, eu termino criando um espaço de debate, abrindo espaço para receber também uma crítica, abrindo espaço para, além de críticas, eu posso receber desaforos, porque eu entrei no espaço do outro. E isso é um ponto para a gente começar a refletir. É fácil fazer esse processo. No começo, às vezes a gente não percebe, nem se toca de forma mais popular. Mas a gente, à medida que a gente vai estudando, aprofundando no conhecimento, a gente consegue entender que faz muito sentido. E a gente, quando tem consciência, e agora eu puxo a questão da consciência mesmo sobre aquilo, sobre o nosso ato de falar, sobre o que é que a gente está falando, né? A gente está falando, mas sabendo sobre o que está falando, a gente começa a entender que a gente pode ser mais empático com o mundo, com as pessoas e compreendê-las, porque a dualidade, vamos dizer assim, a gente vai falar de o meu pensamento é diferente do seu pensamento, que é diferente do pensamento do outro, e cada um vai ter uma forma de pensar diferente. Pode ser pontos de vista diferenciados, mas que um pode agregar o outro e um pode entender, não, ele pensa assim e está tudo certo, da forma como ele pensa. Eu não preciso criticá-lo, nem querer impor a minha verdade como sendo absoluta, quando talvez nenhuma todas essas verdades, nem sejam absolutas, nem sejam tão importantes. Esse posicionamento ser tão importante, às vezes é por coisas muito bobas e desnecessárias. Então, o conflito, dentro do contexto da comunicação não violenta, ele tem como ser evitado a partir do momento que a gente consegue entender que algumas coisas que geram conflitos são coisas desnecessárias, quando a gente consegue entender exatamente o que é que a gente quer expressar, que caminho a gente quer seguir. E aí o Marshall Rosenberg traz uma coisa que é o que eu tenho levado como lema, por uma vida mais feliz, né, para que ressoe com a conexão com o coração e que transforme a minha vida e a do outro, e trazendo felicidade para ambos e não trazendo conflitos. São caminhos, são experiências, essa é uma fala minha para esse que a gente chama de podcast, porque a gente está só no espectro do áudio. Mas estou aqui expressando esse meu pensamento e essa reflexão sobre esse interessante ponto de vista que eu venho analisando a partir da comunicação não violenta. Espero que isso tenha, de alguma forma, trazido uma reflexão também para você, que possa também começar a perceber essas nuances de nossas falas, que muitas vezes não necessariamente precisa ser a fala tão violenta, mas ela também, mesmo quando ela é às vezes singela, pode conter algum ponto que pode tocar o outro de forma violenta ou não empática. É sobre isso. Gratidão e até o próximo podcast.